E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para fazer um vídeo. Estou meio sumido do canal, estou meio desaparecido, mas sempre que aparece um tema importante, um tema que eu acho que é legal debater com vocês, eu apareço. E eu quero lembrar, né, antes de começar o vídeo, que se você gosta do canal e não é inscrito, se inscreva no canal e nos ajude aqui a bater a meta dos 4.000 inscritos, uma meta pequena, estamos chegando, faltam só 10 inscritos, são 3.990. Então, o seu apoio, a sua contribuição é muito importante para o crescimento desse canal se você gosta do conteúdo. Então, vamos lá. E lembrando que maior volume de inscritos no canal é maior engajamento, é mais vídeos, né? Ou seja, anima a gente a fazer mais vídeos, mas enfim. Vamos lá, o assunto de hoje é disputa eleitoral em São Paulo. Mais especificamente, falando dos candidatos, né? Quero falar dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, mas mais especificamente do coach Pablo Marçal. Talvez caiba uma contextualização sobre quem é Pablo Marçal, um coach que ficou conhecido por fazer uma expedição no Pico dos Marinhos, no interior de São Paulo, e colocar a vida de várias pessoas em risco. Porque essa ideia de coach é da superação, e aí coloca umas metas, né, cria uns programas de incentivo aí totalmente absurdos, né, totalmente sem noção, fora da realidade, e coloca a vida de pessoas em risco. Coisas que coaches fazem, né? Pagar de especialista naquilo que eles desconhecem completamente. Então esse é o Pablo Marçal. E de lá pra cá ficou muito conhecido, teve uma sessão meteórica, cresceu muito nas redes, dando palestras aí, cobrando 4.000 em entrada, mas tem bobo, né, que paga. Então é aquilo, né? Todo dia sai um malandro e um otário de casa. Então por isso o Pablo Marçal chegou onde chegou. Porque, pelo que parece, nós temos vários otários que pagam 4.000 para assistir a palestra do cara e até 10.000, se eu não me engano, para ter um jantar com o cara, um almoço com o cara, com um completo ignorante como o Pablo Marçal. Mas enfim, mas fato é que Pablo Marçal está se vendendo como um candidato de origem humilde, que por isso, né, por ter uma origem humilde da periferia, ele conhece os anseios da população pobre, da população negra. E isso não é verdade, a gente sabe. Não precisa nem adentrar na vida do Marçal para saber que isso não é verdade. E para poder convencer ainda mais o eleitor dessa camada da sociedade, ele colocou uma vice negra, usando aquele velho truque lá da representatividade. Ah, eu tenho uma vice negra, os outros candidatos não têm. Mas que vice negra é essa? Né? Se o Fernando Holliday se candidatasse à presidência, vocês votariam nele só porque é o candidato negro? Porque a gente pode ter o primeiro presidente negro, mas o primeiro presidente negro aliado com tudo que há de pior no pensamento racial brasileiro, né? Defende democracia racial, é contra cotas raciais, e no pensamento político também, no geral, né? Pensamento político no geral. Então o Pablo Marçal colocou uma vice, que é uma mulher negra, mas é PM e cristã conservadora, que tem, portanto, pensamento alinhado ao do próprio Pablo Marçal. Só que você vê, é um sujeito tão raso, ignorante nesse sentido, que ele acha que isso é o suficiente para se apresentar como um candidato antirracista. E mais do que isso, circulou um vídeo nas redes sociais onde ele subia, né, foi numa periferia, jogou bola com os meninos descalços, conversou com o morador, fez cena dramática em frente ao esgoto a céu aberto. É o melhor estilo Cacete Planeta, aquelas sketches toscas do Cacete Planeta, aqueles candidatos que vão nas periferias, nos lugares, nos bairros mais pobres para comer pastel. Então ele representou esse candidato, o candidato da música do Bezerra da Silva, chamado o candidato Caú, né? É aquilo lá. E o Bezerra da Silva na música fala isso, né? Se liga, meu irmão, no que eu vou te dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã ele manda a polícia te bater. Descreveu o Pablo Marçal. Exatamente. E por quê? Porque Pablo Marçal desconhece os anseios da população pobre e tudo, da população negra, que vai ajudar essas pessoas, mas, no entanto, ele é contrário a todo tipo de política que causaria bem-estar, que causaria um mínimo de bem-estar para essa população. A gente pode começar falando, por exemplo, no que o Pablo Marçal pensa na segurança pública, né? Por exemplo, como é que um cara que diz que se importa com as pessoas pobres, né, e na periferia, e a maioria das pessoas que vivem na periferia são pessoas negras, como é que uma pessoa pode dizer que se preocupa com essas pessoas apoiando essa política de segurança pública que visa brutalizar a periferia? Porque Pablo Marçal, em sabatina no UOL, foi perguntado sobre o que ele achava, sobre o que ele achava nas câmeras uniforme dos policiais. E ele disse que era contra. Ele disse que era contra, que era a favor de colocar as câmeras na cela dos bandidos. Ou seja, é um cara que ele não sabe, ou sabe o que é pior, que aí mostra uma crueldade, um mau caratismo, de que aquelas pessoas ali na periferia, e sobretudo aquelas pessoas negras na periferia, são as maiores vítimas de violência policial, culpados ou inocentes. E muitos deles são inocentes. E mesmo que fossem culpados, a Constituição não prevê
não prevê pena de tortura, nem pena de morte. No entanto, essas pessoas são executadas sumariamente ano após ano, né? Todos os anos. Tanto que saiu uma estatística agora dizendo que aumentou o número de homicídios entre a população negra, enfim. Eu me veio agora a pesquisa na cabeça, mas eu não procurei para fazer o vídeo, lamento, porque eu não imaginei que eu pudesse usar ela aqui agora. Mas só para corroborar nessa ideia de que é necessário se pensar uma política de segurança pública que não contemple o massacre da juventude negra nas periferias, né? Enfim, só que o cara disse que não é a favor da câmera no uniforme da polícia de São Paulo, que é uma das polícias mais violentas do país, quando se fala de violência contra a população negra. Inclusive, o Mano Brown fala isso, depois de ter morado em São Paulo, eu moraria na Alemanha, né, fazendo referência à Alemanha nazista, né? Então tem essa ideia da Alemanha como um país muito racista por conta do seu histórico, de presença de uma ditadura nazista, enfim. E é isso, o cara fala que é contra. Porque veja bem, o uso das câmeras do uniforme da polícia é justamente para poder prevenir abordagens truculentas com os moradores de periferia ou com os moradores no geral. Mas a gente sabe que as abordagens truculentas acontecem mais nas periferias, né? Capitão da polícia falando que tem uma abordagem nas periferias e outras nos jardins, a gente viu isso. No entanto, eu acho que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver pensar na periferia, pensar na população de periferia, não tem nada a ver com coibir atos de exagero, de abordagem, de truculência de policiais naquela região. Então como é que um cara desse pode se dizer a favor de pessoas negras, gente? Como, né? Como? Mais do que isso, nessa mesma sabatina do UOL, Pablo Marçal disse que é contra a descriminalização da maconha. Foi perguntado, e obviamente a pergunta era no sentido da descriminalização do porte, né? Tendo em vista aquilo que o ministro Alexandre de Moraes lembrou, que uma pessoa branca com uma pessoa negra com a mesma quantidade de maconha que uma pessoa branca é muito mais punida, né? Ou seja, o branco precisa estar com uma quantidade muito maior de maconha para receber a mesma punição, o mesmo tratamento que um negro, né? Que uma pessoa negra. Alexandre de Moraes citou essa pesquisa no voto dele sobre a descriminalização do porte de maconha. E Marçal disse que é contra. Né? Sendo que se a gente pegar, a maioria das pessoas são penalizadas por isso, a maioria das pessoas encarceradas são pessoas da periferia. Ou seja, a maioria das pessoas, dos presos, mais de 50%, se eu não me engano, sequer foram julgados ainda. Então como é que um cara desse pode se dizer a favor da população pobre periférica apoiando esse tipo de coisa? Já disse que vai aumentar o efetivo da guarda municipal, isso é enfim, né, que eu acho que está sob o domínio da prefeitura, né, porque acho que a polícia é do estado, né, do governo do estado, enfim. Mas já disse que vai aumentar, né, o efetivo da Guarda Nacional, pensando nessa ideia de repressão ao crime. Repressão ao crime, porque a gente sabe, porque na prática a gente observa repressão a moradores de periferia, a pessoas negras, que são suspeitos, né, de terem cometido crimes, enfim. Então, como um cara desse pode se apresentar dessa forma? E aí coloca uma vice negra para tentar convencer as pessoas. Não, olha como é que eu sou uma pessoa antirracista. Eu coloquei uma vice negra, gente. É isso que eu falei. Eu não votaria no Fernando Holliday só pelo pretexto de ter um presidente negro. Né? O Fernando Holliday, Guto Zacarias, esse povo, Paulo Cruz, isso representa o que há de pior, né? O que há de pior na discussão racial no Brasil. São pessoas que são instrumentalizadas, né, pela extrema-direita, por MBL, né, para atacar políticas conquistadas ao longo dos anos pelos movimentos negros. Né? Então, botar uma pessoa dessa na presidência é o mesmo que botar uma pessoa branca. E vou além, mesmo botar uma pessoa branca racista, né? Porque a agenda será a mesma, né? Desmontar as cotas, empoderar a polícia no sentido de ser truculenta, né? Ou seja, são pessoas que não fazem críticas, né? Por exemplo, a ação da polícia, não fazem críticas à guerra às drogas, né, de como isso gera encarceramento da população negra. Enfim, não fazem essa crítica. Eles estão do lado desse combate à criminalidade, combate ao tráfico que é produzido, que é feito no Brasil há bastante tempo, no entanto, não gerou nenhum resultado. Nenhum resultado prático. Nós acabamos com o tráfico? Não. O que a gente gerou foi encarceramento em massa. E eles são adeptos daquele discurso. O Brasil é um país da impunidade. Como é que um país pode ser representado como um país da impunidade, tendo, se eu não me engano, a terceira maior população carcerária do mundo? Como pode isso? Como pode isso? É impunidade para os ricos, né? Para os brancos, ricos, né? Os motoristas de Porsche, por exemplo. É impunidade para essas pessoas.
né? Não para as pessoas negras, as pessoas da periferia, enfim. Então, eu acho que é um sujeito muito perigoso, assim, um sujeito muito perigoso, que tem uma retórica boa, né? Fala bem e tudo. No entanto, é um completo ignorante, né? Tanto que no debate da Band, quando a Tabata perguntou sobre a Operação Águas Claras, se eu não me engano, em São Paulo, ele nem sabia o que era aquilo, porque ele não está interessado em estudar a cidade de São Paulo. Né? Ele se acha muito inteligente, se acha muito gênio, porque eu vou colocar teleférico, vou fazer isso, aquilo, nada fundado na realidade. Porque é um cara que a autoestima é muito alta, né? Então ele pensa uma coisa na cabeça, ele acha que dá para aplicar. Mas ele não está interessado na vida real das pessoas, tá? De São Paulo, na estrutura da cidade. Ele não parou para estudar isso. Parou para estudar. E não é só ele lá não, tá, gente? Datena também é outro. Datena é outro que esse discurso bélico, né? O Datena no debate da Band diz que entende segurança pública, que ele mais do que ninguém ali entende segurança pública. Assim, o Datena foi sem proposta nenhuma, né? Sem proposta nenhuma. Parecia que estava lá apresentando Cidade Alerta. Não tinha proposta alguma. Então chegava lá e falava, eu mais que todos aqui entendo segurança pública. Porque apresentava um programa policial. Então o cara apresenta um programa policial e acha que entende segurança pública. Gente. Olha isso. Né? Acho que são desrespeito aos profissionais que estudam e pesquisam segurança pública. Então o Datena tá sem proposta nenhuma. Como é que um partido manda um cara daquele que tá ali assim, né, por conta própria. Não estudou a cidade, não estudou os temas, não tem proposta nenhuma. Então fica falando coisa da cabeça dele, vem coisa da cabeça dele e fala. O que você pensa sobre questões ambientais, arborização da cidade, blá, blá. É óbvio que é bom, uma cidade mais verde, e nós vamos fazer isso. Mas como? Né? O que você pensa segurança pública? Eu mais do que ninguém entendo, então vou reforçar, aumentar o efetivo da polícia. É só isso que sai na boca do Datena. E aí, pelo amor de Deus, né, velho? Tem uma cidade... uma cidade onde o prefeito é apresentado de programa policial. É triste, né? É triste, mas o Pablo Marçal, para mim, é ainda a pior ameaça. Assim. O Datena acho que é das menos piores, assim. Mas o Pablo Marçal é um Bolsonaro, assim, mais inteligente, talvez, né? Mas não mais inteligente, que os dois são burros, né? Mas eu acho que o Pablo Marçal fez uma coisa que o próprio Bolsonaro não fez, que é rebaixar o debate. Né? Ele rebaixou o debate. Assim, ele levou o debate lá no chão, né? Bem rasteiro, acusando o Guilherme Boulos de cheirar cocaína sem prova alguma. Eu fico pensando também, né? Mesmo que isso fosse verdade, né? Tô dizendo que isso é verdade, mas mesmo se fosse verdade, será que é legal você criminalizar, né? Fazer um discurso que criminaliza dependentes químicos? É essa ali que esse idiota vai, né? Essa ali que, vamos mostrar que é cheirador de cocaína, não sei o que lá e tal. Poxa, meu, uma pessoa que é viciado, né? É uma pessoa doente, né? Pessoa doente. Então, como é que um sujeito desse, para não falar outra coisa, que eu ia falar um palavrão aqui, vai tratar de temas como a Cracolândia lá em São Paulo? Como? Se o cara não entende que dependência química é uma doença, né? Que não se trata de dependência química com repressão, com clínica, aquelas comunidades terapêuticas, bizarrices, tudo. Como que esse cara vai trabalhar nessa política de drogas? Sabe? Como é que esse cara vai trabalhar? É um desastre, gente, é um desastre, completo ignorante. Mas, no entanto, com chances reais de ser prefeito de São Paulo. Né? Enfim, é isso que eu queria falar. Um vídeo bem rápido, em 13 minutos, né? Quando eu venho eu falo muito. Vídeo sem cortes. E é isso, né? Se gostaram do canal, se inscrevam, ajude a gente aqui e deixem nos comentários aqui o que vocês pensam sobre a candidatura do Pablo Marçal e sobre o próprio Pablo Marçal. Né? Enfim, é isso, gente. Beijo pra vocês e até a próxima.